Nós não podemos analisar o mal da perspectiva meramente acidental ou de questões ligadas a distúrbios naturais, mas o mal moral, esse é o ponto mesmo. Bom, então retomando o assunto dos irmãos de José, para fazer a pergunta, lá no capítulo 45 de Gênesis, no versículo 8, eu gostaria que o irmão interpretasse então essa expressão para mim, porque na verdade, assim, nós não temos como falar daquilo que aconteceu antes da criação do mundo, porque nós não temos texto disso, nós só temos o que aconteceu depois. E é o relato posterior a isso que nos ajuda a entender se Deus decreta, determina, controla de uma forma mais rígida ou se ele só fica olhando de longe dizendo pode fazer, né? Então, quando, por exemplo, aqui no verso 8, o José diz aos irmãos, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então, como interpretar isso? Porque isso tinha a ver com a ação moral dos irmãos, com o ato pecaminoso de vender, de querer matar, de colocar no poço, trazer os midianitas, vender, mandar para lá, ir lá e falar com o pai e dizer, acho que o animal matou o nosso irmão. Então, veja, havia dolo, havia toda uma situação pecaminosa envolvida, né? E os irmãos chegam lá e sabem que foram eles que fizeram isso. E aí José diz, não foram vocês, foi Deus quem fez isso. Então, como Deus não tem relação com uma ação perversa, nesse caso, uma ação maligna, queria entender como o irmão interpreta isso. 3 minutos, pastor. Tá. Eu responderia como o irmão respondeu. Na sua primeira fala, o senhor comentou sobre mal circunstancial, de que Deus é o autor do mal circunstancial. Esse episódio é uma narrativa do mal circunstancial, fruto da ação livre de pecadores. Porque qual que é o conceito de liberdade da vontade ou livre-arbítrio para o arminianismo depois da queda? Que o homem ele faz aquilo que é de acordo com a sua própria natureza. Ele não pode fazer nada contrário à sua própria natureza, se não assistido pela graça de Deus. Todo bem desejável, espiritual, moral, só pode ser realizado pelo homem assistido pela graça de Deus. De maneira natural, o homem é mau. Então, o que nós vemos acontecer ali é uma consequência da queda. Uma consequência da queda. Pecadores que estão pecando, no caso, a venda dos irmãos vendendo José, e toda aquela circunstância, como a gente poderia citar um terremoto, como a gente poderia citar uma catástrofe natural, até mesmo as guerras, né, que Deus se utilizou delas, e esse parece ser todo o contexto do livro de Abacuque, que trabalha essa questão do problema do mal, e Deus cita ali a Babilônia, né, como sendo um reino em que punirá Israel. Então, é um mal circunstancial. E, nesse sentido, Deus é o autor, no sentido dele controlar essas coisas. Então, a história de José, ela é uma narrativa de um mal circunstancial, de um mal físico e não do mal moral. Certo. Está respondido? Respondido. 3 minutos dos seus comentários. Muito bem. Que bom, o irmão concorda com a ideia de que há pelo menos um mal circunstancial nesse caso, né? Mas ele tem um aspecto moral, não pode ser só, porque não é só uma tragédia, né? É uma ação com dolo, e nem é dolo eventual, né? É um dolo assumido, quando os irmãos de fato tentam matá-lo, né? E isso expressa a ação perversa deles. E, no entanto, Deus de fato estava controlando tudo isso, porque tinha um plano. Porque tinha um propósito. Qual era o plano? Qual era o propósito de Deus? Bom, haveria as 7 vacas magras, né? Haveria seca em toda a Canaã e o povo morreria se ficasse ali. Então era necessário que o povo de Israel fosse levado para o Egito para que lá fosse protegido e alimentado por Deus para sobreviver, para passar o tempo da seca e depois voltar outra vez a Canaã. Olha o que Deus fez. Ele então mandou um na frente. Mandou uma pessoa antes até o Egito para preparar o terreno. Quem foi? José.
José foi mandado por Deus antes para a terra do Egito, para ser o príncipe do Egito, para assumir, ter aquele sonho, tal, interpretar o sonho do faraó e atingir o posto maior na terra do Egito para poder construir celeiros, fazer grande estoque de comida, para que depois pudesse trazer o seu povo para a sua terra, né? Alimentar o seu povo. Então, mas olha só que coisa extraordinária, foi Deus quem fez isso. Mas fez através de que ação? Da ação maligna, perversa daqueles irmãos. Deus podia ter feito de 1000 outras maneiras, Ele é Deus, Ele podia ter feito, mas Ele decidiu, Ele determinou, Ele decretou fazer isso através da ação daqueles irmãos. E aí nós estamos de pleno acordo numa coisa, não, Deus não é o autor do pecado deles. Se alguém defende isso, sabe, não é calvinismo, não é calvinismo. O calvinismo não defende que Deus é o autor do pecado desses irmãos, ou de quem quer que seja. O pecado é deles, por exatamente esse ponto que o irmão disse, porque eles são livres para fazer o mal, porque eles são inclinados, natureza corrupta, livre para fazer o mal, e eles agem de acordo com a própria natureza deles, mas não sozinhos, não independentes, não soltos no universo, e sim debaixo do Deus que controla o mundo, a história, as coisas grandes, as coisas pequenas, as insignificantes, porque tudo é uma engrenagem, cada coisinha é uma engrenagem nessa grande máquina que é a soberania de Deus administrando o mundo. Então, Deus sim, Deus mandou José na frente para ele sustentar os próprios irmãos depois, mas para isso usou o pecado dos irmãos. Isso é o ponto mais assombroso para mim aqui. Amém. Vamos lá, primeira rodada.